Oi, minha gente querida, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês alguns critérios que eu utilizei na seleção das escolas que eu visitei com o interesse de colocar minha filha e o que definiu a escolha da escola que ela está. Bom, eu vou compartilhar de um por um, mas eles não têm ordem de importância, eu acredito que todos estejam assim no mesmo nível e pode ser que um item desses elimine alguma escola da sua lista por causa de uma preferência ou um modelo de educação que você quer para o seu filho. Então, são coisas que eu considero importante e que se você puder observar na seleção das escolas, é bacana também. Então, vamos lá. A primeira dica que não entra nos critérios, é só uma dica mesmo, é que você comece a visitar as escolas com uma certa antecedência, porque às vezes você tem muitas escolas para visitar e você vai correndo em cada uma delas e você acaba não tendo um tempo hábil para decidir o que você quer. Então, se você começar essa pesquisa com uma antecedência, por exemplo, a Rafaela entrou na escola agora em janeiro de 2017. Mas eu comecei a visitar as escolas e creches em junho do ano passado, com 6 meses de antecedência. E isso é importante até para você observar o período de matrícula. Se for uma escola muito concorrida, você vai precisar entrar numa lista de espera. Então não deixa para visitar as escolas com 1, 2 meses de antecedência. Visite antes, com mais calma, com mais paciência. Enfim, vai ser muito melhor para vocês. O item número 1 que eu coloquei para você analisar nessa visita à escola é você observar realmente a estrutura física do lugar. Um ambiente muito espaçoso, um ambiente arejado, que tenha uma circulação de ar bacana, que não sejam salas fechadas, só com ar-condicionado. Na minha opinião, eu acho bacana ter janela, né, para essa circulação de ar se fazer de uma forma plena, né, de uma forma melhor, para de fato o ar circular, né, no ambiente. Observa a pintura das paredes, vê se não tem mofo na parede, no chão, no teto, se não tem nada descascando, se não tem nada enferrujado. Verifica se os móveis têm proteção, se existe pilastra no meio da sala, vê se ela não está protegida com espuma, né, para evitar as crianças baterem. Veja a qualidade dos brinquedos que tem na sala. Perceba a higienização do lugar. Enfim, são coisas da estrutura do local que precisam ser realmente observadas e a minha dica é que você leve o seu filho quando você for visitar a escola, porque sinceramente isso foi um dos fatores para mim fundamentais para escolher a escola da Rafaela. Nós visitamos 3 escolas e a que ela se sentiu mais à vontade foi a que no final das contas eu a matriculei. Então eu acho bacana você levar o seu filho para você sentir dele se ele gosta do ambiente. A segunda coisa que eu coloquei aqui diz respeito à alimentação. É bacana você perguntar se a alimentação é fornecida pela escola ou se você que vai ter que providenciar a lancheira do seu filho. Para mim, a alimentação foi um critério de eliminação, né? Para mim era fundamental e essencial que a escola fornecesse alimentação e eu vou dizer o porquê. Vocês sabem que eu tenho uma cautela muito grande com a alimentação da Rafaela. Ela não tem nenhum tipo de alergia, ela não tem nenhum tipo de restrição, mas eu também educo a minha filha na área alimentar dela. Então eu sempre opto por coisas que são mais saudáveis, que possuem menos óleo, que possuem menos sal, que não tenham açúcar. Então eu tenho essa cautela com a alimentação da Rafaela. E na escola não poderia ser diferente. Então não adianta em casa ela seguir uma rotina bacana de alimentação se na escola ela fosse comer qualquer coisa feita de qualquer modo ou se ela fosse atacar a lancheira do amiguinho. Então eu queria que a escola fornecesse para eu não correr esse risco de, por exemplo, levar frutas na lancheira da Rafaela, que são coisas que ela ama comer, mas na lancheira do amiguinho do lado, biscoito recheado, salgadinho, ter algum tipo de fritura, enfim, eu não gostaria que ela fosse influenciada de forma negativa pelos amiguinhos. Então, a alimentação foi um critério de eliminação na minha escolha da escola. Então, na escola da Rafaela, o cardápio é todo montado e supervisionado por uma nutricionista. Então ela que monta, ela que dita qual é o modo de preparo, quais os temperos serão utilizados. Então a Rafaela fica meio período, ela lancha de manhã e almoça na escolinha. E uma outra coisa que entra aí junto com a alimentação é se na escola é obrigatório o uso de uniforme, que também era uma coisa que eu queria muito,
porque eu não queria ter essas duas preocupações. De ter que preparar a lancheira para Rafaela e 2, de ter que ficar preocupada com a roupa que ela iria para a escola. Então, o fato de ter uniforme também para mim, na minha opinião, é essencial, porque eu não preciso me preocupar com isso. A terceira coisa que eu coloquei aqui de critério é você observar a localização. Não adianta ser a melhor escola da cidade se fica no oposto de onde você mora ou trabalha, porque você vai cansar não só você, mas a criança, né? As crianças que ficam muito tempo no trânsito, elas se estressam muito, então elas já vão chegar na escola cansadas por causa do trânsito. Então é bacana que você coloque perto da sua casa ou perto do seu trabalho, algum local que seja perto para você ter um acesso rápido. Então a escolinha da Rafaela fica 10 minutos a pé da minha casa. Se acontecer qualquer coisa, eu for correndo, eu chego em 5 minutos. Então é fácil eu chegar lá. O quarto item que eu coloquei aqui é você perguntar qual é o projeto pedagógico, a proposta política pedagógica da escola e qual é a metodologia que ela usa. O projeto pedagógico é um planejamento do ano inteiro de tudo que o seu filho vai fazer durante o ano, do que a escola espera do seu filho, do que você pode esperar da escola, enfim, é um planejamento anual da escola. De que maneira as atividades serão desenvolvidas, enfim. E a metodologia é qual que é o método de ensino, se é o método tradicional, se é o método montessoriano, se é o método construtivista, enfim. É importante porque às vezes você espera algo da escola que ela não vai dar porque não é o método que ela trabalha. Eu acredito que nenhuma escola seja 100% rígida e rigorosa no seu método de ensino. Eu acho que existe uma predominância, mas outros métodos em outros momentos também vão sendo utilizados. Mas é importante você saber qual que é para você não ter uma expectativa e essa expectativa não ser suprida. O quinto ponto que eu coloquei aqui é você analisar a segurança da escola. Então, a escola tem câmeras. Essas câmeras funcionam online, você pode ver o seu filho em tempo real, ou elas apenas gravam e se você requisitar, você pode ter acesso às imagens. É importante você saber, na escola tem porteiro, tem vigia na escola. Quem pode buscar o seu filho? Eles anotam lá quem está autorizado por você a buscar o seu filho, eles pedem identificação quando vão buscá-lo, enfim. Tudo isso é importante. A escola fica num local seguro. Quando você for visitar a escola, é bacana você visitar no horário mesmo de funcionamento, de atividades, para você também ver essa questão da segurança por parte das professoras que cuidam. Elas olham direitinho, ou você vê que de repente alguma escapa e a professora tem que sair correndo atrás, enfim, como é que é essa questão? O sexto critério que eu coloquei foi a quantidade de crianças por sala versus professor ou monitor cuidando. O Conselho Nacional de Educação estabelece um limite de crianças por professor de acordo com a idade. Então, crianças de 0 a 2 anos são no máximo 8 crianças por professor. Crianças de 3 anos são no máximo 15 por professor. E crianças de 4 a 5 anos são no máximo 20 por professor. Então você precisa levar isso muito em consideração. Porque pensa você, tá aí na sua casa cuidando de um e mal dá conta, você imagina uma professora cuidando de mais do que ela realmente é capaz. Ela não vai cuidar de ninguém. Então na sala da Rafaela, por exemplo, tem, se eu não me engano, 13 ou é 15 no máximo. E tem a professora e 2 monitoras, então são 5 crianças por professor, o que é excelente. Então você precisa perguntar isso também. Qual é o máximo de crianças na turma da faixa etária da minha filha, para você calcular quantas crianças cada professor vai tomar conta. O sétimo critério que eu usei na escolha da escola da Rafaela foram as datas comemorativas. Isso para algumas pessoas pode ser completamente irrelevante, mas para mim era fundamental saber quais eram as datas que a escola comemorava. Por quê? Porque eu, particularmente, não quero que a Rafaela participe de festas como Halloween, por exemplo, porque não faz parte das coisas que eu acredito e que eu ensino para ela. Então, na escola da Rafaela, por exemplo, são apenas 4 datas comemorativas no ano, que são o Dia das Mães, Festa Julina, o Dia dos Pais e o Natal. Então eu achei isso
ótimo, porque eu não vou correr o risco da minha filha voltar para casa com carinha de coelho por causa da Páscoa, e no meu entendimento o coelho não tem nada a ver com a Páscoa, porque a Páscoa é Jesus. Não gostaria que ela voltasse da escola vestida de bruxa por causa do Halloween, porque é uma coisa que não faz parte dos princípios que nós temos aqui em casa. Enfim, então isso é bacana. Se você quer estabelecer alguns critérios em relação a isso, você observar quais são as datas comemorativas da escola do seu filho. E isso já elenca um outro critério, que é você saber quais são a missão, visão e valores da escola, porque isso precisa estar muito bem ajustado com os seus valores, com os seus princípios e com a sua missão na vida do seu filho. Então, o que você considera importante na educação do seu filho? A escola também considera? Eles também vão trabalhar, eles vão contribuir um reforço desse valor que você quer passar para o seu filho? Ou não? Ou eles trabalham com valores completamente diferentes dos seus, com princípios diferentes, com métodos disciplinares diferentes? Como é que essa escola vai disciplinar o seu filho quando ele fizer algo errado? Por exemplo, às vezes você não concorda e você não aplica o método do cantinho do pensamento com seu filho, porque você simplesmente acha que não é uma maneira adequada de disciplinar o seu filho. Mas a escola disciplina dessa forma. Então é importante você perguntar isso. Quando meu filho fizer algo que não deve, como ele será disciplinado? De que forma ele será exortado? Como você vai corrigir ele? Isso é importante. O nono ponto para você levar em consideração é o horário da escola. A escola trabalha com horário parcial e integral, de que horário até que horário? A escolinha da Rafaela, por exemplo, trabalha de 7 às 7. O período integral é de 7 às 7 e o período parcial é de 7 a 1 ou de 1 às 7 da noite. Esse horário te atende? Se um dia você se atrasar, como é que a escola procede? Ela tem uma tolerância? De quanto tempo é essa tolerância? Ou você vai ter que pagar uma multa ou uma taxa de permanência do seu filho? As escolas trabalham dessa forma. Você vai dar conta de se deslocar do seu trabalho, por exemplo, até a escola? Vai dar o tempo hábil ou não? Qual que é o horário do lanche? Qual que é o horário do almoço? Qual que é o horário do banho, da soneca? Esses horários te agradam? Enfim, tudo isso é importante você saber para você trabalhar de forma logística aí como é que vai ser a sua rotina. E a 10ª dica que eu tenho para passar para vocês é: analise a lista de material escolar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a primeira parte do material escolar da Rafaela, eu ainda vou fazer a segunda parte. Vou deixar num card passando para vocês conferirem. E muita gente me questionou nos comentários falando que era muita coisa, que a escola pediu coisas de uso coletivo que não poderia, mas eu tive acesso a essa lista previamente e eu concordei. Eu não me importo de dar 100% do que eles pedem. Eu não me importo. Mas se você se importa, se você tem algo a questionar, se você não concorda, enfim, é bacana você ter acesso a essa lista e você questionar, ir lá e falar: olha, eu não concordo com isso aqui. Então isso aqui eu não vou dar. Quais serão as atividades extracurriculares do seu filho? Vai ter passeio? Vocês vão no zoológico algum dia? Ou vocês vão levar eles no cinema? Quanto isso vai me custar? E para finalizar o vídeo, é uma coisa que eu nem elenquei aqui, mas que eu pensei agora, é que se você for colocar o seu filho numa escola privada, a Rafaela estuda numa escola privada e eu não tive nem a chance de visitar uma escola pública, porque aqui no meu bairro não tem. Eu digo que não tem para minha dinâmica do dia a dia, porque eu preciso buscar a Rafaela a pé, então eu não consigo ir buscá-la a pé e não tem meio de transporte público que passe perto da minha casa para eu poder buscá-la de ônibus e enfim, de metrô, não existe. Então assim, logisticamente, por conta da localidade, a escola pública mais próxima de mim já foi eliminada. Então a Rafaela estuda numa escola privada. E escola privada, existem vários custos, né? Então você precisa levar em consideração o óbvio, o valor da mensalidade, cabe no seu orçamento, qual que é o dia do pagamento, como que é a forma de pagamento. Tem uniforme? Já é mais um dinheirinho empregado aí, o uniforme custa muito caro. Qual que é a lista de material? Vocês vão me pedir coisas ao longo do ano que não estão nessa lista de material agora, os passeios que farão, qual é a média de valor. Enfim, é bacana você calcular, porque principalmente no início do ano não é só a mensalidade, né? Então tem o uniforme, tem a agendinha do colégio,
tem material escolar. Então, assim que o seu filho entra, é um custo alto para você levar em consideração e colocar no papel aí, para você incluir no seu orçamento doméstico aí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma nessa fase de escolha da escola do seu filho, que é tão importante. Saliento aqui que é bacana você também verificar e ver se os professores estão contentes trabalhando nessa escola. Se você puder, pergunte quanto eles recebem na hora aula, saiba se eles são bem valorizados, porque professores que são bem valorizados, bem remunerados, que trabalham com alegria, eles trabalham muito mais motivados. Então, valorize o professor do seu filho e veja se ele é valorizado pela instituição do qual ele trabalha. Se você já tem seu filho na escola, coloca aqui embaixo também algum critério que você acha que é muito importante, que eu não tenha citado aqui. Vamos ajudar aí as outras mamães que estão nessa mesma etapa da vida a se darem bem. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aqui pra mim, se inscreve aqui no canal para você não perder nada do que acontece por aqui e nos ajudar a chegar à meta de 100 mil inscritos aqui no canal no ano de 2017, tá bom? É isso, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo. Tchau!